Lei 4.898 regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei. Artigo 2º. O direito de representação será exercido por meio de petição. Alínea A. Dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção. Alínea B. Dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar o processo crime contra a autoridade culpada. Parágrafo único. A representação será feita em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo de 3, se as houver. Artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Alínea A. A liberdade de locomoção. B. A inviolabilidade do domicílio. C. Ao sigilo da correspondência. D. A liberdade de consciência e de crença. E. Ao livre exercício do culto religioso. F. A liberdade de associação. G. Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. H. Ao direito de reunião. I. A incolumidade física do indivíduo. J. Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Artigo 4º. Constitui também abuso de autoridade. Alínea A. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Alínea B. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. C. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. D. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. E. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. Alínea F. Cobrar o carcereiro ou o agente da autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. G. Recusar o carcereiro ou agente da autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa. H. O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. I. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir um tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Artigo 5º. Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Artigo 6º. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Parágrafo 1º. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e constituirá em: alínea A. Advertência. 2. Repreensão. C. Suspensão de cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. D. Destituição de função. E. Demissão. F. Demissão abrindo serviço público. Parágrafo 2º. A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10.000 cruzeiros. Parágrafo 3º. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal,
e constituirá em alínea A, multa de 100.000 a 5.000 cruzeiros. B. Detenção por 10 dias a 6 meses. C. Perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazos de até 3 anos. Parágrafo 4º. As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Parágrafo 5º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 1 a 5 anos. Artigo 7º. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação da sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Parágrafo 1º. O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares que estabeleçam o respectivo processo. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no Estado ou na legislação militar, normas reguladoras do inquérito administrativo serão aplicadas supletivamente às disposições dos artigos 209 a 225 da Lei 1711. Parágrafo 3º. O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. Artigo 8º. A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar. Artigo 9º. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal ou ambas da autoridade culpada. Artigo 11. Ação civil serão aplicáveis as normas do Código de Processo Civil. Artigo 12. Ação penal será iniciada independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. Artigo 13. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele no prazo de 48 horas denunciará ao réu desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade e requererá ao juiz a sua citação e bem assim a designação de audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. A denúncia do Ministério Público será apresentada em 2 vias. Artigo 14. Se o ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade houver deixado vestígios ou ofendido ou o acusado, poderá: alínea A. Promover a comprovação da existência de tais vestígios por meio de 2 testemunhas qualificadas. Alínea B. Requerer ao juiz, até 62 horas antes da audiência de instrução e julgamento, a designação de um perito para fazer as verificações necessárias. Parágrafo 1º. O perito ou as testemunhas farão o seu relatório e prestarão seus depoimentos verbalmente ou apresentarão por escrito, querendo na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. No uso previsto da letra A deste artigo, a representação poderá conter a indicação de mais 2 testemunhas. Artigo 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação ao juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao Procurador-Geral. Este oferecerá a denúncia ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o juiz atender. Artigo 16. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei, será admitida a ação privada. O órgão do Ministério Público poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 17. Recebidos aos autos, o juiz, dentro do prazo de 48 horas,
proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia. Parágrafo 1º. No despacho em que receber a denúncia, o juiz designará desde logo dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, que deverá ser realizada improrrogavelmente dentro de 5 dias. Parágrafo 2º. A citação do réu para se ver processar até o julgamento final e para comparecer à audiência de instrução e julgamento será feita por mandato sucinto, que será acompanhado da segunda via da representação e da denúncia. Artigo 18. As testemunhas de acusação e de defesa poderão ser apresentadas em juízo, independentemente da intimação. Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para audiência ou a intimação das testemunhas, ou, salvo o caso previsto no artigo 14, letra B, requerimentos para realização de diligências, perícias ou exames, a não ser que o juiz, em despacho motivado, considere indispensáveis tal providências. Artigo 19. A hora marcada, o juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, as testemunhas, o perito, o representante do Ministério Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor do réu. Parágrafo único. A audiência somente deixará de realizar-se se ausente o juiz. Artigo 20. Se até meia hora depois da hora marcada o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de termos de audiência. Artigo 21. A audiência de instrução e julgamento será pública, se contrariamente não o dispuser o juiz, e realizar-se-á em dia útil entre 10 e 18 horas, na sede do juízo, ou excepcionalmente no local que o juiz designar. Artigo 22. Aberta a audiência, o juiz fará a qualificação e o interrogatório do réu, se estiver presente. Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores termos do processo. Artigo 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o juiz dará a palavra sucessivamente ao Ministério Público ou ao advogado que houver subscrito a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo de 15 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Artigo 24. Encerrado o debate, o juiz proferirá imediatamente a sentença. Artigo 25. Do ocorrido na audiência, o escrivão lavrará no livro próprio, ditado pelo juiz, termo que conterá, em resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, os despachos e a sentença. Artigo 26. Subscreverão o termo o juiz, o representante do Ministério Público ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu e o escrivão. Artigo 27. Nas comarcas onde os meios de transporte foram difíceis e não permitirem a observância dos prazos fixados nesta lei, o juiz poderá aumentá-las sempre motivadamente até o dobro. Artigo 28. Nos casos omissos serão aplicáveis as normas do Código de Processo Penal, sempre que compatíveis com o sistema de instrução e julgamento regulado por esta lei. Parágrafo único. Das decisões, despachos e sentenças caberão os recursos e apelações previstas no Código de Processo Penal. Artigo 29. Revogam-se as disposições em contrário.